Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu tenho o enorme prazer de receber para uma entrevista o executivo Antônio Grandino. O Antônio é diretor de operações da L'Oréal, maior empresa de cosméticos do mundo, faturamento anual de 30 bilhões de euros. Ele tem um MBA, mestrado em administração de empresas, pela Ohio University. Ele tem também um curso de pós-graduação em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e fez seus estudos de graduação em engenharia pela FEI. Além disso, ele participou de inúmeros cursos ao longo de sua carreira. Diga-se de passagem, uma carreira extremamente bem-sucedida. Ele trabalhou para grandes empresas globais como Baxter, Unilever, L'Oréal. Trabalhou também para empresas nacionais como Jequiti, entre outras. Ele tem feito uma trajetória verdadeiramente extraordinária e atualmente está começando o seu processo de transição de carreira. É, portanto, com grande satisfação que eu recebo. Muito bem-vindo, Antônio, ao clipe do Gutenberg. Obrigado, Gutenberg. Obrigado, um prazer. O prazer é todo meu. Preparado para as minhas perguntas? Sempre. Então, vou começar pela mais fácil. Sim. Eu gostaria que você falasse para os nossos telespectadores sobre a sua experiência executiva como vice-presidente e diretor de operações de grandes empresas. Sim, claro. Bom, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade e de expressar, né, toda a jornada que eu estou tendo a oportunidade de ter já faz quase 30 anos, né? Estamos próximos de completar 30 anos e, sem dúvida nenhuma, eu acho que toda essa jornada sempre se deu praticamente dentro da área de bens de consumo, né? Como você disse, algum período na área farmacêutica, né? E atualmente tem essa função de responsável industrial pela operação da L'Oréal aqui no Brasil, né? Essa função ela está sendo importante principalmente pela oportunidade que a gente está tendo agora de redesenhar, né, toda a estrutura industrial do negócio, né? Então, um projeto muito importante que está próximo de sua finalização, próximo da sua conclusão, né? E também a responsabilidade pela geração, pela produção de todos os produtos que são colocados no mercado e as responsabilidades ligadas a custo, ligadas à qualidade, ligadas a desenvolvimento, mas principalmente também a serviço, né, do que a empresa entrega por aqui, hoje atualmente no Brasil. Antes da L'Oréal, tive a honra de trabalhar na Jequiti, né, trabalhar como patrão, né, tive a oportunidade de estar bem próximo de uma empresa familiar, porém com uma estrutura muito profissional e principalmente conhecer melhor o mercado de venda direta, né, que era um desejo que eu tinha de me aproximar desse mercado, conhecer esse setor e, sem dúvida nenhuma, ele é uma dinâmica singular, uma dinâmica única, né, onde a gente tem que praticar muito da flexibilidade, né, do time to market, das possibilidades que a gente tem de atender um ciclo muito curto, que nós estamos acostumados com meses, eles estão acostumados com ciclos, né, e os ciclos não são 30 dias, são 21 dias, são 27 dias, enfim. Então a dinâmica é muito maior. Antes da Jequiti, tive a oportunidade de, por 2 anos, atuar na minha empresa, né? Tive a chance com outros 3 sócios de abrir uma consultoria na área de operações e foi muito rico esse período, né? Foi um período onde eu tive a oportunidade de conhecer setores da economia diferentes, trabalhar com negócios diferentes, sair um pouco dessa condição só de bens de consumo e, sem dúvida nenhuma, me aproximar de uma realidade na qual eu não era tão usual para mim até então, né? Tive a oportunidade de trabalhar para o setor automobilístico, tive a oportunidade de trabalhar para o agronegócio com implementos e defensivos agrícolas, tive a oportunidade de trabalhar para a indústria química, né, com tintas, e também trabalhei com um setor que eu gosto, que é o meu setor que era característico, da onde eu vim, minha origem, com o setor de perfumaria, fazendo startup de uma empresa americana que veio para cá para o Brasil. Então, assim, foi muito diverso, foi muito interessante esse período de 2 anos. E anteriormente a essa fase eu trabalhei na Baxter, né?
que foi, eu diria, minha primeira experiência fora do setor de cosméticos, né? A Baxter é uma empresa americana na área farmacêutica e atua no B2B, né? Também para mim foi muito interessante nesse sentido, com 3 divisões diferenciadas, e lá o grande desafio foi redesenhar toda a cadeia logística da empresa, toda a distribuição física da empresa, e também rever todo o processo de gestão de demanda, de planejamento de demanda como um todo, tendo a responsabilidade por compras, tendo a responsabilidade também pela parte de gestão de pedidos, enfim, era um negócio bem específico, muito interessante, né? E a Baxter, ela veio logo em seguida ao período, né, de 12 anos que eu tive a oportunidade de trabalhar na Nivea, né? A Nivea é uma empresa alemã, a Bayersdorf, né? E nesse tempo todo, né, tive a chance de participar de toda a transformação que a Nivea teve aqui no Brasil, né, da década de 90 até meados aí de 2000, acompanhando todo esse processo de investimento e de estratégia, de implementação de uma estratégia, né, que foi feito durante esse período. Isso me deu a responsabilidade e a oportunidade de fazer toda a gestão da cadeia de suprimentos, mas também da questão industrial, mas também da questão de pedidos, e principalmente a questão de compras, a questão de importação, exportação. Então foi uma visão muito completa do que é operações para as empresas, para os negócios, né? E tudo começou, eu diria, que com a Unilever, né? Onde eu tive a oportunidade de trabalhar por bons 6 anos, e comecei como trainee, né? E saí de lá como gerente de manufatura de uma operação de personal care na cidade de Valinhos, no interior de São Paulo. Então eu diria que minha carreira praticamente se deu dessa forma, né? Tem acho que 2 pontos importantes para ressaltar: a oportunidade que eu tive de ser diretor da Bipex e Patesp durante o período que eu estava na Nivea, onde eu tive condição de conhecer muito bem o setor, me aproximar muito bem dos contextos macroeconômicos, né, e sociais do setor, da área, né, como um todo, e também a responsabilidade pela gestão de todo investimento social que a Nivea fazia, sendo presidente da Fundação Casa Nivea, né, durante um período de 3 anos. Né. Eu agora gostaria, depois de ouvirmos você falar sobre a sua vasta experiência em diferentes segmentos mercadológicos, eu gostaria de saber de você o seguinte: quais foram os projetos mais importantes que você empreendeu e qual a contribuição que você deu por meio desses trabalhos aos seus acionistas? Sem dúvida. Bom, acho que as oportunidades sempre foram as mesmas, e o foco muito grande em negócio, o foco muito grande em gestão financeira, sempre foi algo que permeia e persegue o profissional de operações. Isso não tem como fugir. Acho que os 3 principais projetos, sem dúvida nenhuma, foram os projetos relacionados à implementação da área de operações da indústria na Nivea, né, onde eu tive a chance de desenvolver todo o projeto com relação à construção de uma fábrica aqui no Brasil. Foi desde a decisão da onde nós iríamos fazer essa planta até a aprovação formal de todo o business case junto ao board da empresa na Alemanha, né? Foi integralmente sobre minha responsabilidade, e também depois, uma vez aprovada, a implementação e a execução do projeto. Um projeto que demorou ao todo quase 4 anos, né? do primeiro insight ao momento de cortar a fita, né? E aonde eu acredito que foi um divisor de águas para a Nivea aqui no Brasil, né? O outro projeto, sem dúvida nenhuma, é o meu projeto atual, esse projeto de revisão da estrutura de manufatura da operação aqui no Brasil, da L'Oréal, da centralização da produção na fábrica de São Paulo, né? Onde nós transferimos tecnologias, transferimos pessoas, mudamos a cultura, né? Fizemos aí um trabalho muito grande de change management, um trabalho muito grande que envolveu toda a questão financeira, claramente, mas principalmente uma movimentação grande de pessoas, né? Ambos, né, com um foco muito grande em resultado de serviço, ambos com um foco muito grande no desenvolvimento de equipes e de times, mas principalmente com foco financeiro, né? Em ambos os projetos nós tivemos a chance de alavancar
fortemente o resultado financeiro através da melhoria da margem, da contribuição, da margem bruta do negócio como um todo, reduzindo os custos dos produtos ali fabricados. Né? Então, isso foi muito interessante. E eu diria que o terceiro projeto foi o meu projeto particular, foi a fase em que eu tive a chance de fazer a gestão da consultoria, principalmente pela riqueza de conhecimento que a gente teve e teve a oportunidade de conhecer. E claro, como consultor, né, acho que você sabe bem isso, você não consegue vender nada se você efetivamente não entregar resultado. Né? Então os resultados eles foram diferenciados, todos ligados com a gestão de PNL, com a questão de eficiência de serviço, né? Mas principalmente na busca de construção de uma ponte entre o negócio e a área de operações. Agora, especificamente do ponto de vista bem pessoal, eu gostaria que você falasse para os nossos telespectadores sobre as suas habilidades, sobre as suas competências mais distintas neste mercado hoje globalizado. Não, sem dúvida. Bom, quando a gente começa a falar de competências, a gente precisa ter muito foco e principalmente o cuidado de sumarizá-las, né? Não pode nem perder, e eu acho que destacar aquelas que são mais relevantes, elas passam por um primeiro fato que são aproximadamente, ano que vem, 30 anos de carreira. Né? A experiência eu acho que é muito importante, né? A oportunidade que eu tive de trabalhar em grandes empresas, grandes corporações, né? De diferentes tamanhos, de diversos tipos de governança, modelos de governança, culturas diferentes, né? Isso me deu muita experiência, né? De vida e profissional principalmente, para poder executar e implementar os projetos todos que sempre me foram dados. Né? Então eu acredito que a experiência para mim e essa maturidade de trabalhar em climas diferentes, culturas diferentes, condições diferentes, enfrentando, a gente sabe bem, toda a situação que o Brasil nos impõe, né? Em momentos de crescimento, momentos de crise, trabalhando com expansão, trabalhando com redução, acho que tudo isso foi muito importante, e principalmente a questão do reporte, né? Empresas globais ou as empresas locais, diretamente em contato com o dono, com o responsável. Isso faz com que você realmente desenvolva muito a tua experiência. Dentro dessa questão da experiência, eu acho que a questão da flexibilidade, a questão da velocidade de resposta, a questão do foco em resultado, né? Sempre vem junto, né? Porque independentemente de qualquer coisa, por aí que você entrega, por aí que você mede a forma como você executa e suporta o crescimento da tua empresa, do teu negócio. Né? Então essa questão da agilidade, da velocidade e da rapidez com entrega, eu diria que é muito importante. E um outro ponto para mim, que é fundamental, eu diria que é um dos pilares onde eu procuro sempre construir a forma que eu faço a gestão dos negócios aos quais eu sou responsável, é o envolvimento das pessoas no processo como um todo. Né? Essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer. Vou aproveitar esse gancho e já vou fazê-la. Qual é a sua opinião acerca da relevância de uma estratégia de negócio centrada nas pessoas, nos indivíduos? Bom, como eu disse, né, eu acredito essa seja uma das minhas fortalezas, eu diria, se não há, uma das principais. Por quê? Exatamente isso, Gutenberg, eu acho fundamental, eu acho essencial, né, as estratégias estarem centradas na pessoa. Por um motivo muito simples, né? Eu desconheço de fato qualquer um que tenha a capacidade e as competências necessárias para poder entregar todos os desafios que a gente tem ultimamente sozinho. Né? Nós não vivemos numa ilha, né? Eu costumo dizer muito isso, né? Eu não sou diretor, eu não sou vice-presidente, né? Eu estou. Né? E isso eu faço junto com uma equipe, isso eu faço junto com um time. E eu procuro sempre ressaltar muito esse aspecto e trazer muito isso para a realidade, porque os desafios são tantos, né? Principalmente agora com a transformação digital, cada vez mais nós somos desafiados com mudanças mais rápidas, né? Que se efetivamente você não tiver uma equipe bem alinhada, que te suporte e que compartilhe com você seus propósitos e os seus objetivos, você não vai conseguir fazer metade do que você tem que fazer das atribuições que lhe são dadas. Né? Então eu acho, sem dúvida nenhuma, esse ponto fundamental para que a gente possa atingir e entregar os nossos objetivos. Esse é um ponto extremamente importante.
Isto é, você nunca obtém sucesso sozinho. Nunca. Jamais. 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 Você precisa de uma equipe saudável, comprometida, preparada, treinada, desenvolvida, motivada, engajada, para você poder realizar os seus objetivos. Sem dúvida. Muito bom. Eu sei de sua reputação como profissional ligado ao desenvolvimento, ao estudo, à pesquisa sobre Revolução 4.0. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa sua experiência, visto que o Brasil necessita tremendamente desses novos instrumentos de tecnologia. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Bom, como curioso que sou, né, já há algum tempo, uns bons 3 anos, essa questão da indústria 4.0 vem me chamando a atenção. E tudo aquilo que dizia respeito à indústria 4.0 com a área de operações sempre me atraiu, né? Então, no começo como curioso, mas depois entendendo que esse é um caminho sem volta, né? Nós vamos ter que passar por essa jornada, a gente vai ter que passar por isso. Bom, primeiro que eu tive que me atualizar bastante, né? Porque é difícil acompanhar essa moçada, né, do ponto de vista de conhecimento e de tecnologia. Então eu tive que buscar aí um handicap, né, que eu estava um pouco atrasado com relação a tudo isso. Você inclusive faz muitas conferências, palestras, né, em nível nacional sobre este assunto, sim, não é isso? Sim. E realizou também trabalhos nesta área de implantação ou implementação de trabalhos que envolviam 4.0. Isso, 4.0. Não, sem dúvida, porque acaba sendo um tema que você gosta e acaba sendo um tema que você desenvolve naturalmente, né? E isso faz com que você tenha o prazer de estar falando sobre o assunto e você acaba despertando a possibilidade de participar de debates, de discussões nesse sentido. Bom, e uma vez atualizado, né, e sabendo que a atualização praticamente é diária, porque todo dia tem uma novidade impressionante nessa área, a dinâmica, como é que funciona, resolvi implementar um processo, resolvi implementar uma estratégia, né, de indústria 4.0 dentro da fábrica da L'Oréal especificamente, o que nos trouxe muitos resultados efetivamente, resultados no sentido de produtividade, resultados no sentido de redução de custo, mas principalmente resultados no sentido de mudança da cultura interna da operação. Por quê? Voltando para pessoas, eu não acredito em nenhuma implementação de indústria 4.0 baseada simplesmente na compra e implementação de tecnologia. Quer dizer, não é só você ter o capital e não é só você ter a tecnologia. Se você não tiver as pessoas suportando esse processo de mudança como um todo, é aquilo que a gente brinca, né? É voo de galinha. Você não consegue ir muito longe com isso. E mudar o processo, a maneira como as pessoas entendem as oportunidades, tentar trazê-las para uma realidade diferente e implementar a cultura de inovação, eu acho que foi o grande desafio, o grande processo que eu tive durante essa fase toda, né, durante esses últimos 2, 3 anos, que suportaram a implementação da indústria 4.0. Sim, fazendo aquisição de equipamentos, fazendo aquisição de tecnologia, implementando, porque no final das contas a indústria 4.0 é isso, né? Porém, suportado, né, e deixando bem claro quais são os benefícios e aquilo que isso tudo está agregando às pessoas, ao time, ao grupo que está por lá. É isso mesmo. Agora, olhando diretamente para a câmera, falando para headhunters, falando para presidentes, diretores, gerentes de grandes empresas em nível nacional, por meio deste clipe, eu gostaria que você dissesse a todos os nossos telespectadores quais são as suas melhores qualificações, suas melhores habilidades e o que é que você pode fazer por uma empresa nos dias atuais à luz das necessidades, de suas necessidades. Bom, sem dúvida nenhuma, eu acho que uma grande contribuição é uma capacidade muito grande de execução de entrega, né? Então, efetivamente, os resultados, acho que eles dizem por si, e isso é visível, isso tá disponível para quem quer ver, né? A capacidade de entrega e de execução, sem dúvida nenhuma, acho que é o primeiro grande atributo, mas com uma visão sempre inovadora, mas com uma visão sempre questionadora, né? Eu acho que questionar o status quo sempre nos garante a possibilidade de estar à frente do problema, né? Então alguém que vai tentar antecipar muito as situações, alguém que vai tentar antecipar muito os possíveis problemas, alguém que vai tentar ter o time sempre integrado para que esses resultados sejam executados, né? Mas principalmente também com um foco muito grande em fazer a ponte, né, entre a necessidade do negócio
para a forma com que a área de operações vai transformar tudo isso em conteúdo. Eu costumo dizer que a área de operações ela materializa, né, tudo aquilo que de fato a gente desenvolve no negócio. E eu acho que o papel do executivo de operações é exatamente esse, garantir essa materialização da maneira mais efetiva, que é com qualidade, com custo, com eficiência, com segurança, respeitando o meio ambiente, mas principalmente respeitando as pessoas e, né, levando a empresa a ser o destaque que ela tem que ser no mercado onde ela atua. É isso mesmo. Portanto, se você estiver em busca de um executivo em nível de vice-presidência ou diretoria de operações, eu sugiro que você me aborde. Eu terei o maior prazer em lhe apresentar, em lhe entregar o currículo do Antônio Grandino. Eu tive a oportunidade de ser sabatinado sobre a sua carreira, sobre a sua experiência, muito antes mesmo de começarmos este trabalho de transição de carreira. E as informações que obtive a respeito dele, elas são extremamente relevantes. Elas são extremamente sadias do ponto de vista de liderança, de gestão de pessoa, de competência, de iniciativa, de espírito empreendedor e de tantas outras qualidades que hoje são buscadas, procuradas por empresas que querem fazer a diferença neste grande mercado global. Portanto, sugiro que você me mande um e-mail para macedo@gutenberg.com.br. E para você, Antônio, eu quero agradecer mais uma vez pela sua brilhante entrevista. Muito obrigado. E eu espero que você consiga a sua nova posição rapidamente. Eu agora quero convidá-lo para que visite o site da Gutenberg Consultores, www.gutenberg.com.br, onde você irá encontrar os meus artigos, depoimentos, onde você encontrará entrevistas como a que acabei de fazer com o Antônio, porque todos esses trabalhos são feitos para beneficiá-lo, qualquer que seja a sua situação, em transição de carreira ou não. De qualquer forma, eu quero agradecer mais uma vez a você pelo seu tempo, pela sua paciência, e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!